falar um pouquinho sobre o conceito do estágio, né? O que seria então um estágio, seja ele obrigatório ou não obrigatório, né? Então o estágio obrigatório, gente, vocês podem aí verificar junto comigo na tela, é aquele realmente definido, né? Como tal no projeto de curso, né? Então ele tem uma carga horária específica e é requisito para aprovação e obtenção de um diploma, né? Nós sabemos aí em todos os cursos, em vários cursos que temos aqui no EAD, temos essa obrigatoriedade junto ao aluno em ele realizar o estágio, ou seja, um estágio obrigatório que faz parte da matriz curricular do curso do aluno e que realmente ele tem que fazer, né? Alguns exemplos nós temos o curso de administração, temos algumas licenciaturas também, né? As licenciaturas de pedagogia, história, geografia, né? Letras, são cursos que apresentam um estágio obrigatório e que o aluno ele tem que fazer esse estágio, que caso contrário ele não faça, ele não consegue concluir o curso e consequentemente ter acesso ao seu diploma, né? Então esses são os estágios obrigatórios e que eles não são remunerados, né? Então o aluno, quando ele faz esse estágio, ele não recebe nenhum tipo de remuneração, porque faz parte da atividade acadêmica da matriz do curso que ele está realizando. Tá certo? Então esse seria o conceito de um estágio obrigatório. Contudo, neste treinamento nós vamos falar sobre o estágio remunerado e que não é obrigatório, né? Esse estágio, gente, ele visa aí também, ele serve como uma atividade opcional, ele é acrescido sim de uma carga horária que, se o aluno ele for apresentar para o curso dele em relação a atividades complementares, ele consegue de fato um aproveitamento dessas horas. Contudo, é um estágio que não é obrigatório, né? Ou seja, faz parte sim do processo de desenvolvimento aí do aluno enquanto profissão, né? Então, por exemplo, temos aí vários cursos tecnólogos, né, que estão aí no mercado e na nossa grade de cursos aqui na instituição, como gestão de recursos humanos, gestão comercial, gestão financeira, que são cursos que, se o aluno ele quiser, paralelamente aos seus estudos, fazer um estágio remunerado já dentro da área do curso dele, isso com certeza vai trazer um ganho significativo para a formação profissional dele enquanto aluno, enquanto profissional, né? E dessa forma, além disso, ele recebe um auxílio, uma bolsa auxílio, que daqui a pouquinho nós vamos detalhar como que se dá esses benefícios e essa remuneração que o estagiário recebe, né? Então, o estágio remunerado, ele não é obrigatório e o aluno ele pode fazer a qualquer momento, né? Basta ele estar matriculado aqui na nossa instituição, e tem mais umas outras regras que daqui a pouquinho já falo também para vocês. Tá certo? Então, qual é a diferença do estágio remunerado, que é o assunto que nós vamos falar hoje, para o estágio obrigatório? O estágio remunerado, o aluno ele realmente não tem obrigação de fazer, ele faz de acordo com a necessidade dele, né? E tem que ser um estágio que esteja vinculado ao curso atual que ele esteja realizando conosco, né? O curso de graduação. Então, não adianta ele fazer um estágio dentro de uma atividade que compreende aí um atendimento ao público mais voltado para a área de administração, uma vez que esse aluno ele é estudante do curso de pedagogia, por exemplo, né? Então, as atividades de estágio elas sempre têm que estar alinhadas ao curso em que o aluno está fazendo, tá? E além disso, gente, ele recebe os benefícios. O estágio obrigatório não, gente. O estágio obrigatório o aluno realmente tem que fazer por ser parte integrante da matriz e carga horária curricular obrigatória do curso, e esse então se torna requisito fundamental para ele conseguir a conclusão do curso e o diploma dele, tá certo? Então essas são as duas diferenças fundamentais e o conceito de estágio, né? O estágio ele não gera nenhum vínculo empregatício, né, para o acadêmico. O estagiário
No caso, ele tem sim um regime de carga horária a cumprir, né, o estágio remunerado, mediante o contrato que é estabelecido, só que ele não cria nenhum vínculo empregatício como uma atividade profissional, né? Não, ele não tem acesso aos benefícios que um trabalhador profissional tem hoje, né, como o seguro-desemprego, férias, né, esses benefícios aí que um trabalhador profissional tem. Ele também não tem nenhum registro em carteira, não faz o recolhimento de INSS, que são hoje requisitos que tem aí no trabalhador profissional. Então são essas particularidades que nós vamos falar aí nesses 2 vídeos desse módulo a respeito do estágio remunerado, tá certo? Vamos avançando aqui, então, olha, o primeiro assunto que nós vamos falar, após a gente entender o que é, então, o estágio remunerado, seria com relação à formalização de convênios, né? Então, a nossa instituição, Unicesumar, ela concede, sim, ao aluno querer fazer o estágio remunerado, sem problema algum, contudo, existe um processo de formalização dos convênios, ou seja, né, a Unicesumar, ela formaliza os convênios com os agentes integradores, né? Então, o que seriam esses agentes integradores? São as agências, né, que geralmente publicam as vagas de estágio, né? O aluno, ele acaba, através dessas agências de integração, acessar a vaga, participar do processo seletivo, né? E, no caso, recolher demais assinaturas para que esse estágio, então, seja concretizado. Contudo, gente, existem algumas particularidades, né? Se o aluno for num centro, né, num agente integrador, e essa agência, ela não é vinculada à Unicesumar, aí esse aluno, ele terá que solicitar para nós aqui na instituição a formalização desse convênio, né? Porque a Unicesumar, ela só pode conceder o estágio ao nosso aluno se realmente essa agência, né, de integração, ela tiver o convênio com a Unicesumar. Então, olha, para vocês terem aí um exemplo do que seria esse agente integrador. Hoje, o mais utilizado a nível nacional, né, a nível de Brasil, porque hoje nós temos polos espalhados aí em todo o território nacional, né, praticamente. Então, hoje, a maior agência que a Unicesumar acaba vinculando os estágios seria com o CIE, né, que é o Centro de Integração Empresa-Escola. Existem hoje várias agências, né, integradoras de estágio, mas essa seria a principal. Existe o PROE, né, existe, enfim, várias outras instituições que se credenciam como agentes integradores e que a Unicesumar já tem um convênio. Porém, o aluno, ele pode ver também uma outra vaga de estágio que muitas vezes essa vaga ela não está vinculada a um agente integrador do qual a Unicesumar tem um convênio. Então, será necessário que a Unicesumar estabeleça o convênio com essa agência para depois o nosso aluno ter condições de realizar o estágio e então emitir o contrato aí para que ele inicie essa atividade, tá certo? E também, gente, tem uma outra particularidade, né? Como eu expliquei para vocês, sempre que o nosso aluno quiser fazer um estágio remunerado, tem que ter o intermédio de um agente integrador, exceto quando for um convênio com as prefeituras e órgãos públicos, do qual naquela região não possua uma agência integradora, ou um CIE, por exemplo, né? Então, nesse caso, o aluno, caso ele venha fazer o estágio aí numa prefeitura, num órgão público, né, a própria prefeitura vai fazer o papel de agente integrador, né, e ele que vai ser responsável por toda a documentação, emitir o contrato, né, vincular aí todas as informações necessárias para que o aluno faça esse estágio. E aí a prefeitura tem que entrar em contato conosco na nossa instituição para criar esse convênio, caso
não tenha, né? Então, por exemplo, aqui na Unicesumar, hoje nós temos convênios com várias prefeituras, né? Talvez a prefeitura em que o aluno recorreu não tenha um convênio com a Unicesumar, então a prefeitura ela vai ter que se vincular primeiro à nossa instituição para depois criar o contrato de prestação de serviço, o termo de contrato de estágio para o nosso aluno. Tá certo? Então, esse seria o processo em relação à formalização de convênios. Aqui fica mais claro, gente, como que se dá o processo de validação dessa formalização de convênio, tá? Então, olha, temos ali os convênios, a nossa Procuradoria Jurídica da nossa instituição, ela vai fazer a análise de toda a documentação em que essa agência integradora ou a prefeitura vai nos encaminhar, e então é feita a validação e a assinatura. Tá certo? Esse seria o procedimento para credenciar aquele convênio que a Unicesumar ainda não tem com a prefeitura ou com a agência integradora que está oferecendo o estágio, tá certo? As empresas privadas, elas geralmente estão vinculadas então a esses agentes integradores, né, que a Unicesumar já possui algum convênio, né? E caso essa empresa que vai conceder o estágio para o nosso aluno não tenha um convênio com a nossa instituição, ele tem que primeiro formalizar um convênio com a Unicesumar, né, através dessa agência, né, do agente integrador, para que então seja emitido o contrato de estágio para o nosso aluno, né? Então, em regras gerais, gente, o aluno ele não consegue fazer um estágio tendo uma comunicação dele direto com a empresa e a Unicesumar. Tem que ter um agente integrador no meio do caminho, exceto, gente, para em algumas localidades em que realmente não existe essa agência integradora e que seja vinculado a prefeituras ou órgãos públicos. Esse é o único caso em que realmente abre-se um procedimento em que não há necessidade de um agente integrador para fazer esse intermédio de geração do contrato de estágio, tá certo? Então, essa é a regra geral. O aluno ele não consegue fazer um estágio sem um vínculo aí do agente integrador, exceto se for uma região que não tem essa agência integradora e também seja direcionado a prefeituras e órgãos públicos. Tá certo? Então, esse seria o processo para formalizar o convênio. Se por acaso essa agência ela não tem convênio com a Unicesumar, aí no caso ela primeiro tem que formalizar o convênio, né? No caso com a agência integradora tem que formalizar o convênio aqui com a nossa instituição para que então seja possível essa elaboração do contrato de estágio. Pode acontecer situações também, gente, que a empresa que vai conceder o estágio, ela tenha uma formalização de uma determinada agência de integração, né? E aquela agência, realmente, ela não está vinculada à Unicesumar. Então, a agência ela vai ter que vincular um convênio com a Unicesumar para que o nosso aluno tenha condições de fazer o estágio. Ou, se não, a empresa que está oferecendo a vaga do estágio pegar e colocar esse contrato numa agência em que a Unicesumar, a nossa instituição, já tenha esse convênio firmado, né? E que, obviamente, essa agência ela tenha uma representação física lá na cidade onde o aluno vai fazer a prática do estágio. Tá? Então, polos, é de extrema importância que vocês tenham esse conhecimento, porque muitos alunos vão aí aos polos, querem saber como que é a regra do estágio, como que ele faz essa formalização, qual que são os passos, né, que ele tem que tomar caso ele queira fazer um estágio remunerado. Então, esse treinamento ele tem esse foco, né, para vocês aí terem esse conhecimento e orientar o aluno da melhor forma. Tá certo? Então,
avançando aqui com o nosso conteúdo, gente, olha, é aquilo que eu falei para vocês, né? Sempre tem que ter a presença de um agente integrador que vai fazer então o intermédio da empresa concedente do estágio, né? A nossa instituição, a Unicesumar, e também o aluno que vai fazer o estágio aí através desse intermédio, tá certo? Então, em regras gerais, essa seria o processo de estágio aí junto ao nosso aluno que tiver interesse, tá ok? Agora vamos falar um pouquinho, gente, sobre o contrato, né? O termo de compromisso de estágio, que seria o contrato, o TCE, né? Esse contrato, gente, ele tem algumas particularidades em relação às informações que devem constar nesse documento, tá? Esse documento, gente, ele é de extrema importância, porque é ele que vai dar a segurança e a garantia para todos os envolvidos de que o estágio ele será realizado, né? Então, existem aqui campos que são de extrema necessidade e que essas informações elas devem constar no contrato. Ah, Douglas, mas então quem que elabora esse contrato de estágio, né? Esse contrato, gente, quem elabora é o agente integrador, né? Então, ele que vai fazer aí o intermédio da geração do contrato, vai colocar todos os dados necessários, né? Para que então o aluno passa a recolher as devidas assinaturas para validar o estágio e iniciar essa atividade. Então, gente, tem alguns dados referentes ao contrato de estágio, né, que são necessários e obrigatórios para que se tenha todas as informações registradas, né, porque sem esses dados não tem como realmente nós, enquanto instituição, validar, bem como também as outras partes, que seria o aluno, o agente integrador e a unidade concedente, a empresa que está concedendo o estágio, tá certo? Então, quais informações que seriam necessárias? Os dados da instituição de ensino, no caso, os nossos dados, né? A razão social, nome fantasia, o endereço completo, o nome, né, do representante da instituição de ensino. Geralmente, quem é o representante aqui na nossa instituição é a Pró-Reitoria de Ensino, né? Então, aí vem especificado no contrato do aluno. Outra informação de extrema necessidade são os dados da empresa concedente, né, que está aí fazendo a disponibilização do estágio, que tem que ter também a razão social, nome fantasia, endereço completo e também o nome do representante, né, no caso da empresa que está concedendo o estágio e o cargo, né, que ele assume. E também, gente, os dados do aluno, o nome completo, o endereço, né, o nome do curso, o número do RA dele, são informações, gente, que tem que ter no contrato, tá? Quem elabora o contrato? O agente integrador, tá certo? Tendo todos esses dados compilados da melhor forma, gente, há também a necessidade de criar um plano de estágio, né? Esse plano de estágio são informações detalhadas referente às atividades, né, que o aluno vai exercer e as informações específicas em relação ao estágio em si, né? Então, que informações que devem constar nesse plano de estágio, que geralmente é anexado junto com o contrato, né? Junto com o TCE. Seria os dados do estágio, que é a vigência, a carga horária do estágio, o valor da bolsa e algum outro benefício que o aluno venha a ter nesse contrato, tá certo? Tem que constar também a informação do supervisor na empresa concedente, que seria o nome, o RG, CPF, o cargo e a função em que ele executa lá na empresa, o curso de formação e experiência na área. Ah, Douglas, mas por que tem que ter essas informações tão detalhadas do supervisor em relação a essa função, né, que ele exerce e a área?
Porque, gente, como é uma atividade de estágio, o estágio ele está totalmente vinculado ao conhecimento acadêmico, ao curso que o aluno está fazendo, gente. Então, esse supervisor que vai ficar ali monitorando as atividades do estagiário, do nosso aluno lá na empresa, ele tem que ter uma formação pelo menos equivalente ao tipo de estágio que o nosso aluno está fazendo. Por quê? Porque daí ele vai saber orientar de uma forma saudável, coerente, né, mediante as atividades que devem ser desenvolvidas vinculadas ao grau acadêmico e do curso do nosso aluno, né? Então, para vocês verem um exemplo assim mais prático, né? Vamos supor que o aluno que esteja fazendo estágio, ele cursa conosco em nossa instituição gestão de recursos humanos. E ele vai fazer um estágio, gente, numa agência de empregos, né? E o supervisor dele, lá dentro dessa agência, ele não tem uma formação específica em administração, em RH, algo assim equivalente à área dele, né? A formação dele ele seja, por exemplo, um farmacêutico, ou seja, ele é formado em farmácia bioquímica, ou seja, dificilmente esse plano de estágio será autorizado pela nossa instituição com esse supervisor. Por quê? Porque ele não vai saber dar as devidas orientações para o nosso estagiário quando ele realmente estiver executando as atividades no dia a dia, né? Ou seja, tem que ter realmente uma pessoa que tenha um nível de conhecimento e uma qualificação já declarada através de sua formação, que vai conseguir aí direcionar e orientar o nosso aluno da melhor forma dentro das atividades prescritas, né, no nosso estágio. Tá certo? Então, por isso a importância dessa informação. Seguindo aí mais duas informações necessárias que tem que constar no plano de estágio, né? A informação do professor orientador, no caso aqui da nossa instituição, o nome, matrícula, cargo, função e as áreas atendidas, né? E também, gente, isso daqui é de fundamental importância, esse item 4 em relação ao plano de estágio. As atividades a serem desenvolvidas no estágio, ou seja, descrição de, no mínimo, gente, 3 atividades pertinentes à sua área de formação. É claro, gente, que nós sabemos que as realidades hoje das unidades concedentes de estágio, as empresas, né, nós sabemos que os estagiários geralmente acabam fazendo algumas atividades que não estão 100% alinhadas ao curso de formação do nosso aluno. Só que pelo menos 3 atividades relacionadas à área dele, gente, têm que ser executadas e colocadas nesse plano de estágio, né? Por que isso? Porque, mais uma vez, aquilo que eu falei no início para vocês, o estágio, gente, é uma atividade que está totalmente vinculada à formação e o curso que o aluno está fazendo conosco, né? Então, não adianta, por exemplo, um aluno nosso de pedagogia chegar aí através de um contrato de estágio numa escola e, ao invés dele estar aí executando atividades, por exemplo, de auxílio no professor dentro da sala de aula, ele simplesmente estiver aí fazendo atividades de zeladoria, por exemplo, dentro da escola. Ou seja, não está condizente a atividade que ele está realizando dentro da unidade concedente de estágio com relação à área de formação do aluno, né? Ele deveria estar fazendo atividades relacionadas à área dele, que é a área pedagógica, e não a serviços operacionais, no caso, relacionados à zeladoria, tá certo? Então, por isso, gente, que no plano de estágio, esse item 4 é de suma importância, né? Tem que constar 3 atividades pertinentes à sua área de formação, tá certo? E aí, gente, temos aqui os campos de assinatura, né? Depois que todos os dados estão preenchidos, o plano de estágio está estabelecido, todas as informações elas estão realmente condizentes, tem que ter as assinaturas, gente, desses campos do termo de compromisso de estágio. No total, gente, são 4 vias que devem ser emitidas desse contrato. Então, o agente integrador, ele já tem o conhecimento
estabelecimento da emissão dessas 4 vias, com todos esses dados necessários, né? E por que são 4 vias? Porque uma via vai ficar com a instituição de ensino, no caso nós, a Unicesumar, a outra via fica com o aluno, a terceira via com a empresa e a quarta via, no caso, com o agente integrador, a agência integradora, tá certo? E aí, gente, os campos de assinatura têm que ter o envolvimento dessas 6 representações, ou seja, tem que ter a assinatura do representante da instituição de ensino, no caso da Unicesumar, o representante da empresa concedente do estágio, a assinatura do supervisor, né, desse estagiário na empresa concedente, a assinatura do aluno, a assinatura de um representante da agência integradora e, no caso, a assinatura do professor orientador aqui na nossa instituição, tá certo? Essa assinatura, gente, todas essas 6 assinaturas, elas são obrigatórias e tem que constar no termo de compromisso do estágio, né? Caso não tenham essas assinaturas, o estágio não poderá ser realizado e concedido conforme deve ser realizado, tá ok? E aí, gente, vem um outro documento também de suma importância, que seria o relatório desse estágio, né? Como que se dá, então, esse relatório, né? O relatório, gente, ele tem que ser encaminhado para que realmente atinja aí e relate as atividades que estão sendo desenvolvidas durante o estágio, né? Então, gente, esse relatório, ele tem que ser entregue semestralmente, né? Com a afinidade realmente de avaliar as atividades desenvolvidas e o desempenho dentro da função, né? Então, a cada 6 meses, né, o estágio aí ele pode ter uma duração máxima de 12 meses, né? E aí, no caso, a cada 6 meses o aluno tem que entregar esse relatório mediante essas atividades, né? Esse relatório ele deve ser encaminhado, né? Sempre junto o relatório do estagiário e o relatório do supervisor, porque o supervisor ele também tem que descrever as atividades de desenvolvimento desse estagiário. E aí, gente, são 3 vias desse relatório de estágio, né? São 3 vias do relatório do estagiário e 3 vias do relatório do supervisor. Tá certo? E não são aceitos relatórios com menos de 4 meses de vigência do Estado, exceto, gente, quando o contrato de estágio ele é rescindido, né? Então, vamos supor que o aluno começou a fazer o estágio e aí passou aí em torno de uns 3, 4 meses, não se adaptou e prefere rescindir o contrato, né? Então, mediante a rescisão, encerra-se então o contrato, faz a rescisão e obrigatoriamente tem que entregar o relatório do estagiário e o relatório do supervisor, tá? Esses relatórios, gente, eles servem justamente para ter uma supervisão maior e o controle das atividades que realmente o aluno está fazendo dentro do estágio, tá ok? Gente, então essa seria o conteúdo desse primeiro vídeo relacionado ao estágio remunerado, né? Essas informações elas são necessárias para que realmente você oriente o aluno da melhor forma, que eu acredito que aí no polo muitos alunos procuram, né, estágios querendo fazer essas atividades de forma remunerada, e aí no caso nós falamos nesse primeiro vídeo mais acerca das documentações em relação ao contrato, né, o termo de compromisso de estágio, em relação ao plano de estágio e ao relatório que deve ser encaminhado como uma forma de organizar as atividades desenvolvidas por nosso aluno dentro da unidade concedente de estágio, tá certo? Então, esse seria o conteúdo desse primeiro vídeo, né? Qualquer dúvida, gente, nós estamos à disposição. Tá aqui o nosso e-mail, nosso ramal de contato. E então, no segundo vídeo, nós vamos continuar falando sobre esse assunto a respeito do estágio remunerado. Nos encontramos em breve. Até lá.